A treta como método. Eu vou mostrar para vocês aqui as várias tretas que John Textor já travou com pessoas influentes do meio do futebol para que ele consiga atingir seus objetivos. Porém, antes da gente começar a conversar, eu vou pedir para você que deixe seu like, se inscreva no canal e acione o sininho para receber as notificações de conteúdos novos aqui no canal do Caboclo. Aproveita a vinheta para fazer tudo isso. Olá, eu sou Társilo Delfim, o Caboclo. Estou trazendo mais um conteúdo aqui para vocês no canal do Caboclo. Quero pedir para vocês que ainda não se tornaram membro do canal do Caboclo, se você gosta do meu trabalho, quer apoiar o meu trabalho, então clica aí embaixo nesse botãozinho escrito Seja Membro e torne-se membro Helenos e Helenas por apenas R$ 4,99. Você também pode enviar um pix para canal do caboclo@gmail.com se você quiser apoiar ainda mais o canal. Qualquer valor que você colocar lá e colocando também suas perguntas, sugestões, dúvidas, críticas, o que você quiser, eu faço questão de ler aqui no canal do Caboclo, beleza? Você já deve estar se acostumando ou já devem estar acostumados ao método treta de John Textor. Então, eu vou colocar aqui para vocês algumas vezes em que John Textor entrou em conflito, em rota de colisão com pessoas que são extremamente importantes, tomadores de decisão no futebol em várias esferas, para vocês entenderem. Eu vou fazer uma análise aqui se o método treta de John Textor funciona ou se ele não funciona. A primeira treta a gente pode lembrar aqui, foi com Textor versus Rubinho, Rubens Lopes, presidente da Federação Carioca de Futebol. A treta se deu ali em meados do ano 2022, quando o Textor já era, quando ele vinha se tornar acionista majoritário da SAF Botafogo, e o Botafogo ficava de fora da final do Campeonato Carioca daquele ano, sendo derrotado pelo Fluminense em algumas decisões polêmicas da arbitragem, e John Textor ficou extremamente chateado, ficou extremamente, digamos assim, com muita raiva daquilo que aconteceu na semifinal contra o Fluminense. Tanto é que ele anuncia logo em seguida que o Botafogo, no Carioca do ano seguinte, 2023, entraria com o time sub-23 ou sub-20. A retaliação veio rápido, né? A CBF, em conluio com a própria Federação Carioca, baixou um novo regulamento onde a classificação para a Copa do Brasil aconteceria diante dos times que se classificariam para semifinais dos campeonatos regionais. No Campeonato Carioca, obviamente, o Botafogo ficou de fora da classificação direta automática para a Copa do Brasil, porque em 2023 o Botafogo acabou disputando a Taça Rio. E com o fato do Botafogo ter vencido a Taça Rio, se classificou para o campeonato, para a Copa do Brasil. A mesma coisa aconteceu em 2024. Esse ano já foi diferente, o Botafogo não conseguiu se classificar. Mas onde que foi parar a treta entre Botafogo e Federação Carioca via Rubinho? Chegou no momento em que a corda se esticou ao máximo, e isso é uma coisa recorrente no método treta do John Textor, até chegar em determinado ponto em que o Botafogo passou a utilizar jogadores titulares, né, dito do time principal, e a coisa arrefeceu, e o Botafogo se tornou, inclusive, parceiro do Rubinho, reconduzindo Rubinho para a presidência da FERJ, e inclusive o Botafogo sendo um dos clubes que aprovou aquela nova cláusula em que o presidente da FERJ pode se candidatar, né, para sempre, né, ad eterno, ou seja, Rubinho só sai de lá quando ele quiser. Em contrapartida, o próprio presidente da FERJ apoiou o Botafogo no momento que o Botafogo entrou em rota de colisão com a CBF por conta dos acontecimentos do Campeonato Brasileiro de 2023. Inclusive, né, os áudios e alguns elementos, né, que ajudavam ao John Textor a comprovar o seu caso de que havia manipulação no futebol brasileiro foram cedidos justamente pelo próprio Rubinho. E o Rubinho também, aliado do Romário, foi uma peça fundamental para que a CPI da manipulação de resultados dos jogos no Campeonato Brasileiro pudesse ter ido à frente. Ou seja, o John Textor fez o caos, criou o caos com o Rubinho, criou o conflito com o Rubinho, a chegar num determinado momento
em que foi melhor para as duas partes se conciliarem e cada um ceder um pouquinho e cada um, obviamente, mostrar um pouco da força que tinha nos bastidores. Acabou que o Botafogo ganhou um aliado na Federação Carioca, né? Obviamente, mediante a negociação, porém, a Federação Carioca mostrou sua força também ao implementar um novo regulamento no Campeonato Brasileiro, no futebol brasileiro, e o Botafogo acabou, inclusive, sendo, digamos assim, afetado, né, por causa dessa decisão. A segunda treta, obviamente, que a gente está falando de Textor versus Leila, né? E isso vem na esteira, obviamente, dos acontecimentos do Campeonato Brasileiro de 2023. Textor acusa, não somente, não, ele na verdade não acusa Leila, mas ele diz que há manipulação no Campeonato Brasileiro, que alguns jogos haviam sendo manipulados, e cita que Palmeiras e São Paulo haviam participado de jogos, inclusive o próprio clássico Palmeiras e São Paulo havia participação de jogadores que manipularam ou que influenciaram o resultado daquele jogo. É importante ressaltar que nessa treta entre John Textor e Leila, ele nunca acusou a Leila de ter feito nada, pelo contrário. Além de eximi-la de culpa, também eximiu o clube, a instituição Palmeiras, de ter participado, colocando assim a culpa em atletas do Palmeiras e do São Paulo. Obviamente que Leila veio em defesa de seus atletas e veio em defesa de seu clube também, que sagrou-se campeão no final do ano de 2023. Né? Mas a treta entre eles escalou de uma determinada maneira que Leila chegou a chamar John Textor de idiota, de louco, em algumas entrevistas, e virou a sua bateria, né, de canhões ao Textor, utilizando inclusive veículos de informação como o UOL, né, para criar uma campanha sistemática de difamação ao John Textor, de tudo que John Textor representava. Em algum momento, também tentou-se até eximir o Botafogo. A própria Leila, em algumas declarações, dizia que o problema dela era com John Textor e que o Botafogo não tinha nada a ver com isso, mas o pessoal do UOL não quis nem saber. E vocês vão se lembrar muito bem do Leila Day, a campanha que o UOL fez no momento que o Botafogo enfrentou o Palmeiras na Libertadores da América. Depois, né, obviamente, numa escala menor, houve também o conflito entre o Textor e o Casares, porém o Casares de uma maneira bem mais tímida, né, e de forma irônica, se referindo ao Botafogo, dizendo que o Botafogo tinha que curar suas feridas em campo, mas o Casares é uma figura bem menos importante do que a Leila. O embate realmente se deu com a Leila. O que aconteceu a partir daí? Chegou num determinado ponto que o tensionamento entre os dois foi tão grande, né, que chegou um momento em que os dois precisavam arrefecer. Uma das consequências da treta do Botafogo com a Leila, e não somente com a Leila, mas com o próximo personagem que eu vou citar aqui, foi a criação da CPI de manipulação dos resultados, onde a Leila, inclusive, foi uma depoente. E uma das consequências disso é que o Botafogo passou a ser, digamos assim, menos afetado pela arbitragem, em decisões da arbitragem que sempre encontravam motivos para prejudicar o Botafogo nos seus jogos. Isso não significa dizer que o Palmeiras deixou de ser beneficiado. Simplesmente a arbitragem parou de pegar no pé do Botafogo com decisões que eram ultra polêmicas, extremamente polêmicas. O Botafogo, na verdade, fez o seu jogo, conseguiu jogar o seu futebol, conseguiu sagrar-se campeão do Campeonato Brasileiro, e ficou flagrante também a diferença nos critérios da arbitragem na Libertadores e no Campeonato Brasileiro, o que evidencia muito mais que havia e há ainda um beneficiamento, seja por boa vontade ou qualquer outro motivo que seja, que eu não estou afirmando aqui que haja, mas que há uma boa vontade realmente com relação a Palmeiras, a Flamengo e São Paulo, entre outros clubes, Corinthians também, obviamente que há, né? Mas a CPI acabou colocando uma pressão muito grande em cima da arbitragem, e o Botafogo talvez tenha se sagrado campeão brasileiro muito por conta da atuação da CPI. Aí você fica se perguntando, o que deu a CPI? E nada. Obviamente, em nada. Existe um relatório que vai ser lido, que não foi lido, e ninguém sabe exatamente se alguém vai ser punido ou se não vai. Acontece que a CPI criou a pressão necessária. Só que depois disso, Botafogo e Palmeiras, Textor e Leila, se viram no mesmo lado.
Vocês vão se lembrar a recente polêmica da campanha que foi feita contra o gramado sintético. E aí a gente vê o John Textor elogiando a Leila como uma grande liderança, como uma pessoa que está pronta para liderar, inclusive, o futebol brasileiro. São palavras do próprio John Textor. E Leila também dizendo que a paz estava selada, que não havia mais problema nenhum entre ela e Textor, se ela, inclusive, precisasse se encontrar com Textor para debater o futuro do futebol brasileiro, que eles fariam isso de uma boa, em paz. Paz selada entre os dois, inclusive, eles têm pautas em comum que precisam defender. Então, mais uma vez a gente viu o método treta sendo implementado, sendo colocado a cabo, sendo levado a cabo pelo John Textor, a chegar no momento em que ele conseguiu o que ele queria, né, e conseguia tirar, digamos assim, a Leila da zona de conforto dela. Obviamente que o próximo caso da treta, né, é com Edinaldo. Aqui a coisa escalou, inclusive, para um processo criminal. Edinaldo, se sentindo muito ofendido por John Textor, processa John Textor na esfera criminal, porque ele entendia que John Textor havia colocado em xeque a sua reputação. Ora, reputação de Edinaldo, que está se segurando por um fio apenas por causa da vontade de Gilmar Mendes, que deveria se declarar impedido de julgar qualquer coisa relacionada ao presidente da CBF, ele aí que agora está envolvido, inclusive, com uma questão muito mais séria, né, de questões de falsificação de assinatura. Então todo mundo sabe quem é Edinaldo. Porém, a treta entre os dois foi muito grave. Só que aqui a gente pode colocar que a treta, na verdade, foi muito mais com relação à CPI, como a CPI atuou em cima da CBF, colocando uma pressão muito grande sobre o Edinaldo, que acabou, na verdade, no fim do dia, se livrando de um inimigo que dormia muito próximo, que era o próprio presidente da comissão de arbitragem, Wilson Seneme. Os dois já não vinham se entendendo já há um bom tempo. Acabou sendo conveniente para o Edinaldo contornar a situação e colocar, né, no poder da comissão de arbitragem quem ele sempre já defendeu desde a primeira hora, que foi a Abrafut. Mas, enfim, a treta entre os dois escalou para um processo criminal. E esse é o fato. Tá? Só que a reconciliação se dá quando John Textor apoia Edinaldo incondicionalmente, inclusive com uma nota oficial, né, dizendo ali quais os motivos que ele encontrava para reconduzir o presidente da CBF para o seu cargo. Vai ficar muito feio, inclusive, se Edinaldo cair pelos motivos que estão sendo veiculados. Né? O que a gente vai fazer com a nota? Precisava realmente da nota? Não, não precisava. Mas a nota aqui, ela é o gesto de reconciliação, ela é o gesto da bandeira da paz. Né? E aí, John Textor e Edinaldo agora são, digamos assim, parceiros, né, na CBF, para o bem do futuro do futebol brasileiro. Guardem bem isso, para o bem do futuro do futebol brasileiro. E agora culmina, né, na última treta, né, que foi entre Textor e o Al-Khelaifi, que é o dono do PSG, e por que não dizer também dono do futebol francês. É o cara que é dono da emissora, da principal emissora que transmite, que detém os direitos de transmissão do campeonato francês. É o cara que nas reuniões, né, como muito bem disse o meu querido amigo Depp, que trouxe no conteúdo dele aqui, nas reuniões, é o cara que fala, né? É o Al-Khelaifi, é o cara que fala, né? E John Textor, obviamente, comprou uma briga, sendo chamado, inclusive, de cowboy pelo Al-Khelaifi. O Textor respondeu à provocação vestindo o chapéu de cowboy, indo para o jogo do Lyon com o chapéu de cowboy. Só que a questão aqui que pega é que John Textor comprou, talvez tenha comprado uma briga dessa vez, com um adversário que ele não tinha condições de derrotar. E aí as retaliações, né, digamos assim, por parte do Al-Khelaifi, por parte também da Federação Francesa, que come na mão do Al-Khelaifi, foram muito mais graves, colocando inclusive a situação do Lyon quase como uma situação irreversível a caminho da segunda divisão. E aí o que aconteceu? A gente viu o John Textor postando em suas redes sociais uma foto em que ele aparece ao lado do Khelaifi, e essa foto ele está ali como convidado do Khelaifi para assistir a semifinal da Champions League entre PSG e Arsenal. Né? E ali o próprio John Textor fala, estamos aqui
né? Muito agradecido pelo convite do Al Khelaifi. Eu deixei o meu chapéu de cowboy lá em Lyon. Hoje estou aqui torcendo pelo PSG, torcendo contra, inclusive torcendo pela França, né? Se colocando numa situação pelo bem do futuro do futebol francês dessa vez. Obviamente que não. Obviamente que ali John Textor está tentando fazer o movimento, na verdade está fazendo o movimento de entregar alguns anéis para não perder os dedos, porque a situação, todo mundo sabe que a situação da Eagle é calamitosa. A situação da Eagle, e a gente vai discutir isso em outros conteúdos, inclusive a partir dessa quinta-feira, eu passo a fazer as lives também às quintas-feiras, acompanhado do meu querido amigo Cello Azevedo, Marcelo Azevedo, vocês já conhecem, que já atuava na Rádio Botafogo, e a gente vai ter uma pegada mais business, né? Na quinta-feira a gente vai fazer uma live, inclusive inaugural da quinta-feira, falando sobre todo esse, né, toda essa barafunda em que a Eagle se encontra nesse momento, a barafunda financeira e as dificuldades que o John Textor está encontrando para manter o negócio de pé. Obviamente que isso afeta diretamente o Botafogo, mas o movimento que John Textor precisou fazer, de se submeter, digamos assim, ao Al Khelaifi, mostrando assim uma diferença muito grande, hierárquica entre os dois, porque o Al Khelaifi é o dono do futebol francês, tem muita influência na Europa, acabou já repercutindo positivamente, digamos assim, para o John Textor, onde há uma tentativa de acordo da UEFA com o próprio John Textor, uma multa sendo imposta para que o John Textor, para que a Eagle, para que o Lyon não sofra as sanções e fique de fora das competições europeias. Ainda precisamos ver, e provavelmente veremos nos próximos dias, como essa aproximação do John Textor, ou a submissão de John Textor ao Nasser Khelaifi, vai repercutir na situação do Lyon na França, se ele vai ser rebaixado, se não vai, que tipo de acordo que vai surgir a partir daí. Mas o fato é, o método treta, mais uma vez, foi colocado, dessa vez, né, as sanções, dessa vez, as consequências foram bem mais negativas para o John Textor do que ele esperava, e ele precisou, mais uma vez, agora estender a bandeira da paz, não para conseguir uma vantagem, mas para talvez salvar o negócio da bancarrota, ou salvar o negócio de ter sido completamente dizimado, porque dessa vez ele encontrou um adversário pela frente que tinha realmente o poder de eliminar ou de aniquilar o grupo Eagle e, obviamente, Lyon e tudo que vem junto, inclusive o próprio Botafogo. Para as pessoas que não estão entendendo ainda a gravidade, né, da situação que se encontra o grupo Eagle, eu recomendo fortemente que vocês assistam a live de quinta-feira, em que eu vou estar fazendo com o Cello, em todas as quintas-feiras, não sei se o Cello vai poder estar em todas as quintas-feiras, mas assistam pelo menos as primeiras, para vocês terem uma ideia do tamanho do problema. E vocês sabem, né, que a gente não gosta de ficar falando sobre as coisas negativas, mas as coisas negativas existem e a gente precisa dizer qual é a situação real. Para resumir a questão aqui, o método treta tem muito a ver com o estilo agressivo americano, o que o Khelaifi chama de cowboy, né? Como todo mundo já conhece, a figura do cowboy é aquele cara que vive numa região, que vive no Velho Oeste, no Oeste Selvagem, onde as leis não alcançavam muito e quem fazia as leis, na verdade, eram aqueles que detinham a pistola. E existe sempre essa coisa da coerção, né, para você forçar a mão, tirar o adversário da zona de conforto. Se você não conseguir diálogo, você vai para o duelo, né, antes do sol antes do sol se pôr, né, antes do pôr do sol, que é uma cena clássica, né, de Velho Oeste. E aí você sempre vai ver uma situação onde todo mundo tem alguma coisa a perder e o melhor a fazer é sentar na mesa, negociar para que as perdas sejam minimizadas, mas que também os ganhos sejam maximizados. É estilo, é método, goste você ou não, é assim que John Textor opera. Se isso vai funcionar no médio e longo prazo, a gente não tem como saber. No curto prazo, ele está sobrevivendo,
né? Nesse momento, o Botafogo, por exemplo, está muito exposto a esse tipo de estratégia, né? Porque se afeta o Grupo Eagle, obviamente afeta o Botafogo. Resta saber por quanto tempo John Textor ainda vai poder bancar o Cowboy. Resta saber por quanto tempo John Textor ainda estará, inclusive, à frente da Eagle. Resta saber se a Eagle ainda parará de pé, né? E por quanto tempo ainda parará de pé e qual será o futuro, se os clubes vão ser vendidos, se o Grupo Eagle vai ser pulverizado em termos de controle, de gestão. O que a gente sabe até agora é que, no curto prazo, a gente provavelmente ainda vai sobreviver, porque o Cowboy ainda tem algumas, digamos assim, balas nos seus cartuchos, né? A saber, a gente vai ver agora, nas próximas semanas, nos próximos meses, qual o futuro que reserva para Eagle Football. Se você concorda, discorda, eu quero saber a sua opinião, coloca aí embaixo nos comentários e não se esqueça, deixe seu like, se inscreva no canal e acione o sininho para receber as notificações de conteúdos novos. Seja membro Helenos e Helenas do canal do Caboclo por apenas R$ 4,99. E se você quiser também contribuir cada vez mais com o crescimento do canal, envie um pix para minha chave canaldocaboclo@gmail.com. Eu volto a qualquer momento com mais o conteúdo. Você já sabe, aqui no canal do Caboclo, se tem bambu, tem flecha. Um grande abraço. Tchau.